Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero nessa tarde aqui desejar um domingo abençoado a todos vocês. A minha líder, pastora Fabiana, Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. A Yasmin, a Evelyn, a Tawane, o irmão Davi, a Vitória, que o Senhor venha ter conosco todos os dias. Eu quero deixar uma palavra muito rápida aqui para edificação da nossa fé, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de número 5. Enquanto cheguei aqui, estou meditando um pouco. Que diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançareis a rede. Irmãos, eu quero colocar um texto nessa mensagem dizendo que a obediência vai gerar milagre. O texto diz que Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão. Depois ele volta, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. O texto diz que depois ele cura um endemoniado em Cafarnaum. E ele continua, a Bíblia diz que ele vai até a casa da sogra de Pedro, cura ela de uma enfermidade, que ela está com uma febre alta. E muitas outras curas. Aí Jesus vai ao deserto. E depois que Jesus vai ao deserto, a Bíblia diz que Jesus ele desce e encontra Pedro. E quando ele encontra Pedro, o texto vai dizer que Pedro estava a noite inteira trabalhando como pescador e voltou de mão vazia, sem nada. E Pedro necessitava de um milagre. E para esse milagre acontecer na vida de Pedro, Pedro teve que ser obediente. Todo tempo que eu falo de obediência não começa só na palavra, mas como na nossa vida, todos os tempos, todos os momentos. Por exemplo, nós temos que ser obedientes a nosso pai. A Bíblia diz no livro de Êxodo: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. E se nós olhamos para a nossa liderança, nós temos que também obedecer a nossa liderança, seja numa área de trabalho, seja na igreja, aonde for, tem que haver uma obediência, porque Deus, ele não gosta de rebelde. E o texto diz que Pedro, é muito simples aqui, irmão, eu quero que vai falar no teu coração, porque está falando no meu nessa tarde, que Pedro ele volta depois de uma noite, passa a noite inteirinha pescando, não pega nada, e ele vem para limpar o seu barco, quando ele está lavando a rede, enxugando o barco que vem cheio de água, frustrado, quase depressivo. E agora Pedro não tem sequer no seu coração um pensamento de que vai haver um milagre na vida dele, porque Pedro não tem uma comunhão como nós temos hoje com Deus, porque hoje nós estamos na frente de Deus. Por mais que as coisas estejam dando errado, nós temos a certeza que em qualquer momento o nosso Jesus vai nos fazer um milagre. E Pedro aqui ele não tem essa certeza no seu coração. Só que o texto diz que Jesus ele vem, sobe no barco de Pedro, dá uma ordem para ele afastar. Meu Deus, é forte isso aqui. A primeira coisa que ele dá uma ordem. Pedro obedece a ordem. Por isso que Samuel ele diz para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero dizer que pode subir monte, pode raspar a cabeça, pode fazer jejum, pode consagrar, meu Deus, pode rasgar as vestes, colocar saco de pano, pode pular, pode fazer o que quiser, mas se não haver obediência, nunca haverá milagre. Porque o texto diz que quando Pedro ele está lavando a gente, que sobe no barco, ele dá uma ordem: afasta o barco. Pedro obedece a voz, a ordem, e faz o que? Leva o barco para a posição que o mestre pediu. Depois de alguns minutos, a Bíblia diz que ele para a pregação, dispersa multidões, e agora chama Pedro e diz: Pedro, de novo, dá outra ordem, que afasta o barco até o mar. E o texto diz que quando ele afasta para o lago de Genesaré, o barco, em bom ponto ele para, olha para a cara de Pedro e diz: Pedro, agora lança a rede à direita do barco. O texto diz que Pedro questiona ele, Lucas 5,5. Pedro questiona Jesus dizendo: mestre, eis que eu passei a noite inteira
nesse mesmo lugar, e nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Oh, glória a Deus. Irmãos, obedeceu. Ele foi frustrado naquele lugar. Meu Deus, é forte isso aqui, queridos. Ele foi frustrado. Nada apanhou. Saiu daquele lugar triste. Mas o texto diz que novamente Jesus volta para o mesmo lugar aonde ele foi humilhado, aonde ele saiu triste e dá uma ordem. E Pedro obedece à ordem. O texto diz que quando ele lança a rede, saiu peixes. Uma grande quantidade, irmão, de peixe. Que encheu 2 barcos e quase ia a pico. Quase vira o barco. Você não entendeu ainda? Eu vou falar para você um pouquinho. Toda vez que você obedecer, terá milagre. Toda vez que você obedecer, tem cura. Toda vez que você obedecer, tem libertação. Toda vez que eu e você obedecer, tem caminho aberto. Toda vez que eu e você fazer a vontade de obedecer, louvado seja Deus, tem propósito, tem degrau, meu Deus. Tem quanto mais você e eu obedece, mas nós subimos. Porque Deus, ele quer ver nós em cima. Epa, meu Deus, estou sentindo um Deus aqui, irmão. O diabo quer te jogar para baixo, mas o Deus que você serve, ele quer te ver sempre para cima. Você não entendeu? Você começa como um adorador, de um adorador Deus te separa. Então a separação, ele te faz um evangelista, ele te faz um diácono, ele te faz um presbítero, ele te faz um missionário e te faz um pastor. Então o diabo, ele está dizendo, você não, meu Deus, você não vai conseguir. Eu já fiz de tudo para te parar. Já frustrei, já te coloquei quase no espírito da depressão, já fiz você chorar várias vezes, mas Jesus está dizendo, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Crê na palavra do Senhor, obedece à ordem, porque haverá milagre, haverá cura, haverá restauração. Eu quero te dizer que Deus, irmão, o objetivo de Deus é ver nós crescer, é nos abençoar, é nos abraçar. E quanto mais nós buscamos a Ele, nós a encontramos. Porque eu entendo que tem alguém que diz, qual o tamanho é teu Deus? Eu digo que meu Deus é grande. Todo tempo que eu oro, eu digo, o Senhor é o maior. Não há outro Deus. E não há nem nada maior do que o Senhor. Por quê? Porque se eu estiver longe de Deus, eu vou ver Ele de um tamanho talvez pequeno, médio, de um tamanho que eu não sei explicar. Mas quando eu estou perto dEle, eu consigo ver Ele grande, meu Deus. Eu consigo ver o tamanho do meu Deus, irmão. Então por isso eu digo, se aproxime de Deus. Porque quanto mais você se aproximar, você verá a grandeza dEle. E nessa tarde eu deixo essa palavra para minha e para a tua vida. E Deus abençoe.